Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre eletromagnetismo, sobre corrente elétrica e magnetização, ou seja, sobre os ímãs. Aqui no nosso canal tá aí explicado. Então, assim, primeira coisa, os ímãs. A cor vermelha e a cor azul, gente, foi adotado por convenção. Vermelho para o Polo Norte e o azul para o Polo Sul. É só uma convenção, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Acho que não dá para vocês verem direito, ó. Mas tem, ó, o N do Norte e o S do Sul. E aí existem os ímãs naturais, que são compostos aí por magnetita, que são dois componentes químicos, tá? Que formam aí a magnetita, que é algo natural, não precisa ser criado. E tem os ímãs, gente, que eles são artificiais, porque eles são criados pela magnetização induzida, tá? De alguns componentes químicos. Então, é misturado alguns componentes químicos e aí é feita aí esses ímãs. Lembrando que os ímãs artificiais, eles conseguem ter, né, na verdade, a força de atração e repulsão mais forte do que os ímãs naturais, tá? E os ímãs artificiais, eles são a junção de certos materiais, que nem o neodímio, ferrite, tem também o cobalto. Então, alguns componentes químicos são misturados, é feita aí essa magnetização desses componentes, e aí cria-se o ímã artificial, tá? Bom, seguindo agora para as propriedades dos ímãs, que são basicamente três. A primeira, existência de polos magnéticos. Todo ímã tem polo norte e polo sul. Polo norte e sul, gente. Não é polo positivo e negativo. Positivo e negativo é para eletrização, corrente elétrica. Para imantização, magnetismo, nós falamos de polo norte e sul, tá? Então, essa é a primeira propriedade, a existência de polos. Sempre existirão dois polos. Inseparabilidade de polos. Nós nunca conseguiremos separar polo norte do polo sul. Então, a gente nunca vai conseguir separar o polo norte do polo sul. Eu posso até, gente, quebrar esse ímã. Esse pequenininho aqui ficou só o N de norte. Mas, agora, ele tem o polo norte e o polo sul nele, tá? No entanto, que se eu fizer tentar grudar ele aqui, ó, ele vai grudar, tá? Vai grudar o outro lado? Não, porque eu já vou falar outra propriedade, ó. Ele gruda somente um lado aqui, tá? Então, a inseparabilidade de polos, nós não conseguimos separar polo norte e polo sul. Se nós quebrarmos o ímã em 10 pedaços, esses 10 pedaços vai continuar tendo os dois polos, o norte e o sul, tá? Atração e repulsão entre ímãs diferentes. O que é isso entre ímãs diferentes, professora? Então, nós temos dois ímãs, tá? Atração. A gente fala que atração, os opostos se atraem, ou seja, polo norte com polo sul. E repulsão são os iguais, norte com norte ou sul com sul. Eles não grudam, não adianta, não gruda. Tem a força que impede deles serem atraídos mesmo, tá? Então, tem a força de atração e repulsão. Quando... Opa, caiu aqui. Deixa eu colocar o canetão no bolso pra eu mostrar os ímãs pra vocês. Então, ó, esse daqui é um ímã. Esse daqui é outro ímã. Então, eles grudam, ó. Eu tô tentando grudar este lado com este ímã. Percebam que ele vira, ó. Vamos de novo, tô tentando grudar assim, ele virou. Vou até virar um norte aqui pra vocês, ó. Tô tentando grudar assim, ele vira, ó. Ele vira. Por quê? Porque ele tá tentando atrair os polos opostos, tá? E existe uma força, ó, existe uma força que gruda, grudou, ó, existe uma força, grudou. E assim também existe uma força de repulsão, aqui gruda, e aqui ele repele, dá pra sentir essa força, ele não vai grudar, ó, ele vai virar, quer ver, ó? Ele cai, como se ele caísse. Aqui ele gruda, força de atração, aqui ele vira, força de repulsão, ó. Este lado aqui com este ímã são polos iguais. E aí ele vira, ó, ele vai virando. Então, os opostos, polo norte com polo sul, vão se atrair. Então, a gente sabe sempre que tem os dois polos, caso isso ocorra, norte e sul, polos distintos, ou se vê que não se atraiu, se repeliu, se o ímã virou, ou se o ímã, por exemplo, num material ferromagnético virou, é porque são polos iguais, tá? E aí ocorreu a força de repulsão. Vamos seguir aqui, ó. Materiais magnéticos. Tem os ferromagnéticos, tem os paramagnéticos e tem os
materiais diamagnéticos. Então, é o ferro, o para e o diamagnéticos, tá? Os materiais ferromagnéticos, eles são ótimos. Para quê? Na força de atração, ou seja, eles são atraídos pelo ímã, por exemplo, o ferro, o cobalto e o níquel. Já os paramagnéticos, eles têm uma força de atração, ou seja, ferromagnéticos são materiais que são atraídos pelos ímãs, tá? Exemplo, alguns exemplos só, tá? Tem mais. Os paramagnéticos, eles são atraídos, o alumínio e o magnésio. Só que a força de atração é menor, bem menor. No entanto, que se você tentar grudar o ímã no alumínio, vocês vão ver que ele não vai grudar, mas existe ainda uma força de atração ali, tá? Já os diamagnéticos, existe uma força de repulsão. É o contrário. É o contrário. Então, aqui, ferro e paramagnético, força de atração. Aqui a força de atração é maior, aqui a força de atração é menor. E aqui existe uma força de repulsão do cobre com o ímã, do prata, do ouro, do chumbo, tá bom? São só alguns exemplos. E aí, o que acontece, gente? Nós temos o ímã, aqui, ó, nós temos o ímã, tá? E ao redor, gente, ao redor deste ímã, existe o quê? O campo magnético. Por isso que um ímã se atrai ou é atraído pelo outro, tá? Então, o campo magnético é isso, é uma região que está ao redor do ímã, tá? Esse campo magnético, gente, ele sempre vai ser circular, tá? O campo magnético, ele sempre vai estar ali ao redor, circular ao ímã. Ou de algo que gera magnetismo, por exemplo, da corrente elétrica. Não necessariamente precisa ser ímã, pode ser corrente elétrica. Corrente elétrica gera magnetismo. E o magnetismo gera corrente elétrica, tá? Bom, seguindo aqui, por exemplo, né? Aqui a Pro deu exemplo, né? Então, se você coloca o ímã na mesa, ao redor dele existe uma área invisível. Essa área invisível, gente, essa área aqui ao redor, que é invisível, é o campo magnético, tá? Onde ele puxa ou ele empurra metais. Então, vamos lá. Vou pegar um outro ímã. Então, ó, como se eu colocasse na mesa. Se eu colocar o ímã aqui, gente, dependendo da distância, ó, ele grudou. Por quê? Porque ao redor tem o campo magnético e ele é invisível. Ou ele vai puxar ou ele vai empurrar o metal ou outro ímã. Então, essa área invisível a gente chama de campo elétrico. Só que esse campo elétrico, ele é representado por linhas de campo. E eu vou explicar um pouquinho sobre essas linhas de campo, que é o campo magnético que está aqui ao redor do ímã. O que essas linhas de campo, elas fazem, como que elas se comportam, tá bom?